Olá, meus amigos padeiros e panificadores de todo o Brasil, né? E de todos os outros países estrangeiros, né? Vocês que trabalham sempre com o pão, acordam às madrugadas, né? Para pôr a mão na massa, né? Fazer os seus pães. Este vídeo hoje é um vídeo de homenagem para todos vocês, né? Para nós que somos padeiros, que mexemos com pães, né? E hoje aqui o Araújo Silva está fazendo esse vídeo em homenagem a todos os padeiros que trabalham sempre na madrugada, no dia, à tarde, à noite, e está sempre batalhando e fazendo o pão nosso de cada dia, que é uma das maiores gastronomias do Brasil e eu acredito até do mundo, um pãozinho francês. E hoje, dia 21 de março, né? E hoje, dia 21 de março, é o dia do pão francês, né? Então, nesse dia do pão francês, gente, eu quero homenagear não só ao pão francês, mas sim todos os padeiros que trabalham fazendo o pão francês, né? Então, padeiros, meus parabéns por o esforço de vocês, a luta que vocês fazem, né? Para fazer o pão francês, o pãozinho de cada dia, né? Para nós o pão é sempre sagrado, né, gente? Então é isso aí, eu vou estar falando um pouquinho a respeito do pão francês, né? Não é uma aula de panificação, mas vocês que verem o meu vídeo, os meus vídeos, né? Aí no canal Araújo Silva, né? Araújo Silva na padaria. Então vocês também vão saber que a gente também põe a mão na massa, né? Gente, hoje nesse dia do pão francês, né? O dia de homenagem ao pão francês, que hoje foi escolhido para ser o dia do pão francês, dia 21 de março, né? Então é isso aí, gente. Gente, vamos falar um pouquinho sobre o pão francês, né? Vocês sabem que eu trabalho com pão, você vê, eu não sei se está desse lado aqui, se está desse lado aqui, mas tem pão por aí aparecendo para vocês. Os pães feitos pelo Araújo Silva, né? Hoje eu estou trabalhando muito fazendo mais pão caseiro, né? O pão caseiro é uma delícia, é excelente, é uma maravilha. Não estou mais trabalhando com a parte da padaria diretamente, mas estou trabalhando indiretamente e sempre fazendo algo para ensinar para aqueles que estão iniciando, né? Eu não vou dar aula de panificação para você, meu amigo, para você, minha amiga, vocês que são padeiro profissional e vive da panificação, né, de fazer pão. Eu não tenho como dar aula para vocês, porque vocês são uns profissionais e vivem sempre nessa batalha. Mas eu sempre falo da panificação para as pessoas que estão iniciando, né? Aqueles que vão começar uma padaria agora, né? Aqueles que já têm uma padaria, mas está assim iniciando, estão engatinhando ainda na parte da panificação. Então eu vou falar um pouquinho sobre a panificação, né? Teve pessoas que fez comentário por que o pão, né? Por que o pão francês fica tão craquelado, fica tão craquento, com aquelas cascas tão deliciosas que quando você parte ele no meio, né? Ele começa a soltar aquelas cascas, né? E também alguém também já perguntou o porquê que o pão caseiro, você faz o pão em casa, por muito que você tenha a prática, ele não fica igual o pão feito na padaria, né? Então eu vou dar essa explicação para vocês agora, né? Não perca esse vídeo, se você gostar desse vídeo já dá um like aí, compartilha e se inscreve aí no canal Araújo Silva, que muitas dicas de padaria o Araújo Silva ainda vai estar dando para vocês, né? Eu tenho um pão especial que eu vou estar fazendo ele em breve, não é nesse vídeo, né? Mas em breve eu vou estar fazendo um pão caseiro, que eu dei um título, eu não vou falar nem o nome dele. Depois, no dia que eu fazer esse vídeo, vocês vão ver esse vídeo, vocês vão ver como fazer esse pão e que delícia de pão será esse, né? Então, não vou falar o nome dele agora, né? Eu não tenho título ainda, o título já foi eu que dei. Inclusive, tá tudo prontinho só para fazer o pão e passar para vocês, hein? Então, é isso aí, gente. Não vou passar o pão para vocês, né? Mas toda a receita desse pão no próximo vídeo, se assim Deus permitir, né?
Então, gente, o porquê que o pão francês fica tão lindo e tão craquelante, tão craquelado, né? É feito na padaria. E por que que ele não fica craquelado você fazendo ele em casa? Uma resposta só que vai matar os dois coelhos. São uma só cajadada. Pá, matou os dois coelhos. Tá aqui, a cajada. Pá, os dois coelhos tá morto com uma só cajadada. Então é isso aí, gente. Eu vou estar explicando para vocês agora. Você que é padeiro, você sabe muito bem que o pão, em primeiro lugar, ele precisa estar, a massa precisa estar bem sovada, né? E quando ela fica bem sovada, você sabe que a qualidade do pão, ele é outro pão, né? O pão fica, a massa fica macia, a massa fica excelente, fica muito boa, é o chamado ponto de véu. Em casa, você vai fazer o pão, você tem que fazer o possível para você dar o ponto de véu no pão, porque senão o pão não fica bom. Só que, mesmo você amassando o bicho, ó, sofrendo ali para amassar ele, você não vai fazer o pão igual o pão da padaria. Você pode dar o ponto de véu na massa, mas você não vai conseguir fazer o pão igual o pão da padaria. Por que que você não vai conseguir? Porque você vai assar ele no forno caseiro. O que manda muito, o importantíssimo para a qualidade do pão, para a massa do pão, é o maquinário, né? É a ferramenta que você vai usar. E na sua casa, você fazer um pão caseiro, é lógico que você não vai ter as ferramentas, o maquinário que vai ter na padaria. E o mais importante de tudo, em primeiro lugar, uma boa farinha de trigo, né? Uma boa farinha de qualidade, né? Isso é importantíssimo. O ponto do véu, que ele vai ter que dar. O que é o ponto de véu? É quando você amassa, você coloca a farinha na masseira, você coloca o sal, você coloca o fermento, tudo, a quantidade de água certinha, que ele vai mexendo. Você pega a massa assim, você estica a massa, ela fica como que fosse um véu, e ela não rasga. Então isso aí é o famoso ponto de véu. Se você puxar a massa cortar, rasgar ali, ela não está no ponto de véu. Então o ponto de véu, você puxa ela, a massa vai esticar, e quando ela estica assim, fica bem fininha e ela não chega a se romper. Esse é o ponto de véu. Mas o mais importante para o pão ficar craquelado, ou aquele delicioso pão que você quebra, ele fica todo craquelado, em primeiro lugar, o forno. Porque um bom forno, você vai colocar ele num bom forno, o forno tem uma boa vedação, né? Uma boa vedação. Quando você dá um corte nos pães, você vem com geralmente eu uso uma gilete. Você vem com a gilete num cabinho, né? Você põe um cabinho, eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês. Mas você põe uma gilete no cabinho e você vai dando corte nos pães. Você corta todo o pão, você coloca o pão dentro do forno. Na hora que você abre a tampa do forno, primeiro você precisa deixar o forno na temperatura certa. Você abre a tampa do forno, coloca os pães ali. Na hora que você vai colocar o pão, primeira coisa, você tem que dar um vapor. O vapor. O que é o vapor? A pessoa já me perguntaram também o que significa o vapor. O vapor o forno, ele tem uma tecla, né? Que você aperta aquela tecla. O forno, atrás dele, é colocado uma mangueira, né? Uma mangueira especial que ele sai da rede de água, né? Você faz uma encanação, liga a mangueira e aquela mangueira vai ligada no forno. Aquela mangueira para que é? Para quando você apertar o botão, dar o jato d'água, aí ele dá aquele jato no pão, ele joga uma fumacinha, uma poeirinha de água no pão. Aquela poeirinha de água, ele não vai cair diretamente no pão, mas sim na temperatura que está o forno. Aí o forno vai fazer o quê? Vai emitir um vapor. Aquele vapor, tipo aquela fumaça bem quente sobre o pão. Você dá o primeiro jato d'água,
Seguida, na hora que a luzinha já apaga, você dá outro jato d'água. Na hora que a luzinha apaga novamente, o terceiro jato d'água. Você só dá 3 jatos d'água. Se você dá 4 jatos d'água, o que vai acontecer? O pão, esse aqui que você está vendo, esse aqui, ó, ele não vai ficar craquelado. Isso aí só dá o jato d'água nos pães francês, tá? Você não vai dar o jato d'água no pão doce, no pão de brioche, no pão italiano, no pão australiano e nenhum outro tipo de pães, né? O pão de hambúrguer nenhum. Você só dá o jato d'água no pão francês, porque o pão francês precisa ficar craquelado. E para ele ficar craquelado precisa do jato d'água. Você deixa aproximadamente, ele vai 16 minutos, entre 16 e 17 minutos para estar assado, dependendo do seu forno. Quando ele chega a 40% do tempo, né, você conta 40% do tempo, você vai abrir o vapor. Em cima do forno, bem em cima do forno, tem uma tampa que você puxa ela abre. Aí todo o vapor sai, você vê aquela fumaça subir, aquela névoa de fumaça subir, é o vapor do pão. Aí você abre o vapor e deixa o pão terminar de assar até completar o tempo. Quando você terminar de assar aquele pão, chegou o tempo, a máquina, o forno apitou, tá o tempo, deu o tempo certinho, né? Deu tempo, você vai lá e desliga o forno. Desligou o forno, deixa aproximadamente 30 segundos para você abrir o forno. 30 segundos depois do forno desligado, ele dá uma esfriadazinha bem pouquinha. Você abre o forno, tira o pão. Quando você abrir o forno, você tirar o pão, você vai perceber o barulhinho que está o pão. E não tem como imitar aquele barulho agora, que é um barulho craquelando, sabe? Estralando, rompendo as cascas do pão e fica o pão craquelado. E neste dia do pão francês é excelente para nós comer um pãozinho craquelado. Você pega aquele pão, abre aquele danadinho, delicioso, coloca uma manteiga especial, uma manteiga daquela manteiga do norte, né? Bem especial, coloca ali dentro. Ai, e a fumacinha subindo e você se delicia. Então é isso aí, gente. Por que o pão feito em casa, o pão doméstico, no forno doméstico não fica? Porque o forno doméstico não tem como você dar o vapor, porque ele não tem o vapor. A gente usa para dar uma amenizada, uma melhorada, você coloca uma bacia baixinha, né? Bem baixinha assim, com 5 centímetros de altura, você coloca ele embaixo mesmo, no forno doméstico, né? Você deixa ele aquecer, o forno aquecer. Quando o forno chegar na temperatura de você assar o pão, o que você vai fazer? Você vai abrir o forno para colocar o pão. Antes você pega uma água fria, né? Água que sai da torneira, você despeja ali dentro, aquele vapor vai subir, você já coloca em seguida o pão, a forma do pão, né? E você já fecha o forno imediatamente. Aí então aquele vapor que deu ali, ele vai ajudar um pouco, mas não quer dizer que o seu pão vai ficar craquelando igual o pão da padaria. Então, gente, é isso aí, o segredo do pão craquelado na padaria, é isso aí. Se vocês precisarem de mais dica falando sobre pães, sobre pão congelado, como descongelar o pão, isso e aquilo, você vê nos meus vídeos, no meu canal, você vê que tem uma playlist aqui em cima, eu vou estar deixando uma playlist, você vai lá na playlist, ó, clica lá, você vai ver muitas dicas de pão. Qualquer coisa, deixa nos comentários que eu faço outros vídeos explicando, esclarecendo muito mais sobre os pães congelados, sobre os pães natural, pão feito em casa, que é o famoso pão caseiro. Mas é isso aí, gente, dá um like, compartilha, se inscreve aí no canal Araújo Silva. Que Deus abençoe vocês. Feliz Dia dos Pães para todos nós. Vamos comer pão porque hoje é dia do pão francês, né? E que Deus abençoe vocês, todos os padeiros do mundo inteiro. Então, gente, é isso aí. Que Deus abençoe vocês. Tem o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se vocês gostaram desse vídeo, gente, dá um like, compartilha. O like é quando você vê a mãozinha assim, ó. Você vai lá, ajuda o canal, dá um like, porque o YouTube vai entender que você está gostando dos conteúdos e vai passar esse vídeo para muito mais gente. Então, ó, dá um like aí, aperta quando você vê o joinha, vai lá, ajuda o crescimento do canal. Muito obrigado, gente. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, hein? É isso aí, gente.